Mais um de cara pro Duque, sensacional. A gente vai evoluindo, falando de condomínio, falando de síndico, administradora, que eu tenho reverência total. E aí a gente vai falar hoje uma especialista. Juliane, você tá bem? Oh, meu querido, Oi. tudo ótimo. Bom, obrigada. como é que vai? Bom dia, obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada Obrigado por ter me aceitado. Imagina, obrigada por esse espaço lindo. Lindo, né? Lindo. Parabéns. Muito Parabéns. bom. A gente tem que evoluir, né? Você Tem que- é sensacional. E a observar. Sensacional, Duque. Vou colocar ali no negócio. Eu ali. acho válido. Boa, obrigado. E Ju, fala pra mim, como é que é esse negócio? Administradora, há quantos anos? Em administradora, 15 anos. Não é 15 fácil anos. não, né? Não. Na verdade, eu caí, né? Caiu, né? Eu caí nessa área. Deu um tropeço, de repente. E não largou mais? Não larguei mais. Mas tá igual eu no negócio da segurança, meu. Quando eu cheguei na segurança, meio tropecei ali e não saí mais. 20 anos, a gente tá quase perto aí. Então, eu vim de decoração. Eu trabalhava em uma loja de decoração, de móveis. Eu fazia projeto, enfim. E, de repente, o dono de uma administradora foi lá comprar um móvel, gostou do meu atendimento e falou, olha, você não quer trabalhar comigo? E aí foi? Fui. Não sabia o que era administradora, nunca tinha trabalhado em condomínio, não sabia o que era assembleia. Você imaginava? Eu achei que era um negócio muito simples. Simples. E aí, quando você vê o tamanho do universo que é condomínio, você dá uma assustada. né? Aquelas primeiras assembleias, aquele negócio todo, né? Assembleia, o contato com as pessoas. E falando sobre contato com pessoas, como é que é? Que todo mundo hoje é uma tendência, né? Que é a satisfação do cliente, né? O sucesso do cliente. Como é que você enxerga isso? Hoje eu trabalho na administradora BBZ, trabalho lá há 8 anos. E para você primeiro entender o cliente, você tem que passar em todas as áreas, né? Então, eu era gerente de condomínios, fui gerente de condomínios há muito tempo, estou na BBZ há 8 anos. 8 anos. Uma grande marca, né? Uma grande marca, uma das administradora. maiores administradoras aqui de São Paulo. Somos referência, inspirações. Inspirações. É bom, né? E deixa, né? E deixa. E eu fui gerente de atendimento, tomei essa frente, então tive contato direto com públicos diferentes, né? Então, a administradora, ela trata o síndico profissional, o síndico morador, aquele que já tem experiência, aquele que está começando de primeira viagem. Temos clientes condôminos, não é? Que são nossos clientes também. Também, né? Exatamente, que é a maior quantidade. Temos os prestadores de serviço, também, porque a gente trata com eles diariamente, notas fiscais, pagamentos, e também é uma forma de você atender bem esse público, não é? E, enfim, e temos os clientes internos também, não é? Porque o primeiro cliente da empresa são os funcionários, concorda? E todo mundo sabendo o propósito da empresa e todo mundo vendendo, né? E todo mundo vendendo, né? Porque é um atendimento. Isso, 100% da empresa é uma venda, né? Então, você está vendendo um serviço, está vendendo um produto, né? O cliente o condômino que liga para pegar o boleto, é o cidadão do TI para falar do app, é o financeiro. É a pasta de prestação de contas. É a pasta, é o gerente, o subgerente, aí vai. Então, Duque, você concorda que de uns tempos para cá, esse trato com as pessoas mudou? Demais. Não é? As pessoas que são imediatistas querem tudo para hoje, mandou um e-mail, quer ser respondido naquele momento, naquele instante. Nossa, você abordou um assunto sensacional, porque eu venho de uma outra safra, né? Eu venho de uma safra que não tinha celular, gente. Não tinha nada disso aí. Você saía do seu trabalho, abaixava ali o computador, o telefone na mesa e ia para casa descansar. Ponto. Não é?
Hoje você está falando uma coisa que é isso. O WhatsApp mandou. O WhatsApp mandou, mas não pode responder. Mas cadê? Tem gente que coloca aquele interrogação assim, ó. Exatamente. Às vezes você está numa reunião, como é que você faz? Exatamente. Eu estou aqui com você, mas o celular está aqui. O celular está aí. Mas as pessoas não param, né? Sim. E aí? Né? Então, hoje é um assunto muito mais delicado, não é? E como tratar isso? Como é que você condiciona a pessoa para... Porque você tem uma estratégia de devolutiva de informação. Você fala, ó, eu vou dar aquela resposta, eu vou analisar e te respondo em seguida. Ou como é que é isso? Explica para mim, até para me ensinar. Hoje você precisa tratar a jornada do cliente, né? A jornada do cliente. Jornada do cliente, começo, meio e fim, não é? Hoje o cliente ele quer ter o quê? Voz. Ele quer ter voz, ele quer ser escutado e ele quer ser atendido. Sensacional, não você é? está falando. Então, do que hoje as empresas, nem todas as empresas se prepararam para esse atendimento humanizado, né? Então as pessoas querem esse atendimento humanizado. Quer resgatar isso aí. Quer resgatar, não é? E aí eu vou falar uma coisa para você, que existe um estudo de 2008, eu não me lembro a origem, né, de onde veio esse estudo, que em 2028 todo o marketing da empresa, de qualquer empresa, vai ser... Está chegando, né? 2028, todo o marketing da empresa, todo o sucesso do cliente vai ser o relacionamento. Relacionamento. Então, você pode postar, você pode... Vai ter que ter o relacionamento. Vai ter que ter o relacionamento, vai ter que ter esse atendimento humanizado, vai ter que ter essa aproximação, essa escuta. E ninguém quer escutar, né? Ninguém quer escutar. Quando um cliente liga para você, a maioria das pessoas não estão preparadas para escutar. Porque tem vários tipos, né? Várias ali personalidades. Um mais carente, né? Que às vezes não passou um dia bom. Tem um mais ansioso. Não é? Tem um mais ansioso, mais metódico. Então, existem várias personalidades e que você tem que estar preparada, né? A administradora ali, que está em frente... não consegue fazer. Tem que ser no tete-a-tete. Tem que ser no tete-a-tete. Hoje tudo é robotizado, né? Você vai lá, o atendimento, digite 1, digite 2, digite 3, pelo WhatsApp, né? A maioria das empresas, né? E nós temos nosso diferencial. E tem o tempo também. Porque o pessoal não está com muito tempo de... Não, é ágil. Então, se ele fica esperando, diz que 1, 2, 3, 4, ele desliga. Ele desliga, ele não tem paciência. E principalmente para o cliente novo. Isso. Então, como que a gente consegue, né? Principalmente com a minha trajetória, com todo esse tempo. Então, eu sou síndica do meu condomínio. Então, vamos lá. Agora, olha lá, presta atenção. Presta atenção. Ó, primeiro ponto, síndica. Sou síndica do meu condomínio. Trabalha na BBZ. Trabalha na BBZ. Eu já fui gerente de atendimento. Já fui gerente. Vai ter mão aí? Vai ter dedo aí? Acho que vai. Eu já fui gerente de predial dentro do condomínio. Isso. E hoje eu cuido da experiência do cliente. Então, hoje eu consigo sentir todas as dores, em todos os lados. Qual que é a dor do síndico? Porque eu sou síndica. Sim, justo. Não é? Você conhece o outro lado da mesa? Eu sou condômina, então eu sei qual que é a necessidade do condomínio e a dificuldade de um condômino. Isso te faz um diferencial. Faz um diferencial. Sou gerente. Sim. Né? Fui gerente na BBZ, então eu sei... Sabe como lidar com a carteira? Como lidar com a carteira. E hoje... atendendo o público, né? Cuidando da experiência. Então, entende que a gente está preparado para entender todos os lados? Sim. Qual que é a dor dele? E isso é um fato que me chama a atenção, que é acolhedor. Isso. E assim, percebe que as pessoas ficam imaginando o cliente? Sim. Esse cliente é doido. Não é? Ele faz uma persona do cara lá. Faz uma boa, uma persona. Ele dele. monta a persona. Então, todo mundo que liga para fazer uma pergunta mais simples, que você, poxa, esse cara não entende? Ele não sabe, eu não acredito que ele está perguntando isso. Mas realmente, ele não sabe. Não sabe, porque às vezes o óbvio não é o óbvio. O óbvio que é para você não é para ele. Não é para ele. Por que não é? Pode ser que é a primeira vez que ele mora em um condomínio, concorda?
Ele pode ser a primeira vez de síndico. Primeira vez de síndico. E ele precisa de uma orientação, ele precisa de apoio, ele precisa ser ouvido, ele precisa ser escutado. Então, concorda comigo que às vezes a gente fica imaginando que o cliente, esse cliente não é louco, ele liga aqui e vem me perguntar como que faz para acessar a plataforma para tirar um simples boleto? Sim. E está ali, mas ele não sabe. Ele não sabe. Aí ele tem a obrigação de saber? Não, ele não tem a obrigação de saber. Nós temos a obrigação de orientá-los. Justamente isso. E isso faz total diferença no sentido do que passa na cabeça dele. Porque ele fala, estou sendo acolhido. Eu tenho realmente um parceiro. Exatamente. Que vai me ajudar. Concorda comigo se liga um cliente lá, olha, por gentileza, como que eu faço para acessar uma persona com uma idade um pouco mais avançada, que não tem acesso à tecnologia? Ponto. Senhor Francisco, vai lá, acessa o site, tá lá, só você baixar, põe o seu CPF. Ele não vai conseguir. Eu falo, não sei. Não sei. Ou até pior, às vezes ele não fala nada, mas aí ele desliga o telefone e ele fala assim, eu vou buscar alguém mais fácil para lidar. Ou eu vou para um canal para ser ouvido. E sabe onde ele vai? No Reclame Aqui. Reclame Aqui. Lá ele vai ser ouvido. Lá alguém vai identificar, vai ligar para ele e vai fazer todo aquele passo que você deveria ter feito na ligação. Com você já na mão dele. Com você já na mão dele. A experiência dele ali teria sido muito melhor. Concorda? Então a experiência do cliente, ela vai além da van filosofia que a gente pode imaginar. Exatamente. Quando você começa a multiplicar essa tua fala, eu acredito que você multiplique dentro da estrutura da BBZ, né? Sim. Porque ontem eu estava sentado no sofá ali, mas todo mundo que foi pegar o elevador conversava comigo. Sem saber quem eu era, o que eu estava fazendo. Lá na BBZ. Lá na BBZ, sim. Todo mundo. Todo mundo. É sensacional. O clima é super agradável, não é? A cultura da BBZ é ser acolhedora, é ter, né, isso essa atenção, emana para todo mundo. Então, se dentro do ambiente que você constrói já tem essa cultura, é muito mais fácil você transparecer isso para fora, para os seus clientes, não é? Existe um treinamento ou uma integração voltada para isso, com esse teu modelo de negócio. Porque como todo mundo está... Eu já começo a remeter que deve ter aí vamos aqui, o propósito é esse aqui, ó. Aí a pessoa já vai se enquadrando, porque vem gente nova, né? Dentro desses 8 anos, a empresa cresceu absurdamente. Horrores. Horrores não, maravilhas. Maravilhas, boa. Não é? Maravilhas. Literalmente. Como é que é isso? Como é que você... Eu chego lá para trabalhar lá. Aí você fala, Duque, vem cá. Aqui, eu preciso de você desse jeito aqui. Tem um padrão? Tem uma área de integração. Ou fiz uma pergunta muito boba? Não. Existe uma área de integração que integra os novos funcionários. Então, mostra toda a essência da empresa, qual que é o trabalho, como que você deve se portar, como que a gente tem que atender os nossos clientes, como tratar os nossos colegas de trabalho. Então, existe lá, né, uma área de integração de novos funcionários, né, onde todos passam uma semana conhecendo a história da BBZ, mais de 40 anos no mercado, então a gente tem muita história para contar, né? Muita história. Você sabe por que eu te perguntei isso? Por quê? Eu estava com a Thalita. Thalita, um beijo, tá? Vai sentar aqui também, né? Vai sentar aqui, né? Imagina pegar fogo nós dois. E a Thalita fala bem pouquinho, hein? Não é quase nada. Quase nada. E aí a gente tem uma parceria muito forte, né? Duque, BBZ e vocês todos. Sim, correto. Beleza. E aí ela me falou assim, puxa, tem um síndico tal, que veio aqui, nossa, agradável demais e tal. E eu vou passar o contato dele, casualmente moramos na mesma região. Né? E ela passou, tal, ele me mandou uma mensagem. E ainda estava lá. E começamos a conversar tal.
Mas ele mandou uma mensagem tão bacana. Ele falou: Duque, eu estive aí com a Thalita. A frase final dele foi: amei. É isso que traduz o que você está dizendo. Ele foi lá, fez uma visita, foi acolhido dessa forma e passou para mim. Falou assim: eu estive aí, amei. Então, a energia é incrível. É energia. Isso multiplica. É energia. E com todo mundo. E com todo mundo. E com todo mundo que entra na BBZ, a gente tem esse feedback. É bom, né? É bom. Faz bem, né? Faz bem. Faz bem. Porque é um trabalho árduo, sério, responsável, né? Somos um sucesso. Quantos clientes tem? Temos mais de 1.000 mais condomínios. Mais de 1.000. Pensa nisso, gente. Uhum. É um mundo que eu não imagino. Né? E clientes de todos os jeitos, né? Todos os perfis, né? Todos os perfis. Hoje São Paulo, a gente já atende São Paulo, Grande São Paulo. Hoje tem a quantidade de condomínios que tem. Então a gente tem espaço para todo mundo. Não, sim, não é? Ótimo. Mas temos o nosso diferencial. E nada mais exato que os números mostram, né? Os números mostram. Os números mostram. Não tem como. Não. E é um local bacana, é uma geografia legal, um bairro. Ali é. Conceituado Brooklyn. Brooklyn, né? Brooklyn. Nossa, uma vista. A vista da BBZ é incrível. É incrível, né? Incrível. Tem aquela marginal toda ali que tem a marginal, tem a Cidade Jardim ali. Eu fico encantado com aquilo tudo ali. E realmente, o que você fala do cliente, você traduz com. Você remete, na verdade, à excelência do trabalho, né? Sim. Porque há 15 anos dentro dessa área, você já passou por muita coisa, né? Olha, eu vou falar para você. Foi galgando. Foi. Né? As experiências são diferentes, né? Sim. E que no fim são clientes. Quando eu iniciei na área, eu tive uma experiência. Quando eu cheguei na BBZ e que eu vi um mundo diferente, porque os anos se passaram, e aí também chegou pandemia, né? Os desafios foram outros. Então, imagina só, e as pessoas também têm que entender que a dor a administradora tem dor. Sim. Não é? Imagina só a gente chegar numa pandemia, que ninguém sabe de nada. Ninguém sabia o que ia acontecer. Exatamente. O governo se manifestava todo dia de uma forma e você tinha que se adequar, orientar todos os seus clientes e fecha área comum, abre área comum, fecha, abre, não pode, usa máscara. Pode usar máscara. Pode multar, não pode. Olha que loucura que vivemos. Até o teu time, né? Até o nosso time. De fica em casa. Sim, fica em casa, não pode. Mas a estrutura que o cidadão tem em casa vai comportar para continuar atendendo dessa forma? E você acredita que a gente passou como sucesso essa fase? Passou. Passamos, a BBZ sempre esteve preparada. E orientando o cliente. Orientando o cliente. Então, a gente tirou uma lição, né, nessa pandemia, de a gente ter superado todos esses pontos críticos com excelência. Com excelência. E continuou. E continuamos. Então, a gente achou também que as pessoas iam mudar, né? Poxa, a gente passou por um momento tão difícil, perdemos vidas, ficamos isolados. Sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer, sem poder continuar a rotina que todo mundo estava acostumado de sair, de descer numa área comum, de fazer festas, não é? De fazer festas, e de repente tudo isso mudou. E de repente todo mundo foi cerceado disso, né? Isso. E aí, com tudo isso, virou uma chave que parece que a gente está na pandemia até hoje, porque os retornos que a gente tem que dar é muito mais rápido. Então, mas acho que mudou muito a cabeça da pessoa. Né? A atenção que Porque como ficou tão... porque existiu uma pandemia, se não me engano, acho que uns 80, 100 anos atrás, sei lá. Existiu, né? Existiu. E a gente não viveu isso. Não. Né? Uhum. Nossos avós, sei lá, foi embora. Aí vem um negócio que a gente não sabia, não estava preparado.
E o ser humano, ele é muito de se conectar, né? De ter essa proximidade. E de repente cortou. Como voltar? E aí voltou muito carente o povo. Você concorda isso também? Eu vejo, mas muito carente. Muito carente. E quer atenção. E quando você faz uma ligação, a pessoa fica ali contando a história dela, não é? Não, porque, escuta, eu não consegui pagar meu boleto hoje porque eu estava doente, fui no médico e ela contou tudo que aconteceu no dia dela. E você tem que estar ali. Acho que a melhor época de podcast foi na época da pandemia. Foi, porque o pessoal ficava tentando assistir para tentar ter uma conexão. É verdade. Para tentar ver alguma coisa além e querendo interagir. Porque ficou uma falta, né? E quando você fala que em 2028 o princípio é a relação, o relacionamento, né? Isso é muito bom, porque eu sou o cara do relacionamento. Eu sei disso. Você sabe? Eu sei. Eu não consigo, eu sou o cara da conexão, eu preciso me conectar com o povo. Outra pandemia eu não aguento, não. Eu gosto de vamos ali, vamos aqui, vamos conectar você com o outro. E nos conhecemos assim, né, Duque? Foi. Num evento. Então, mas por isso que... Numa dinâmica, olha... então. A dinâmica olha o relacionamento. Foi aí. Não é? Olha o relacionamento, tudo é relacionamento. E aí eu te falo a importância dos eventos. A importância da administradora estar nos eventos. O síndico profissional estar nos eventos. Sim. Eu fiz um podcast com o Fábio Gomes. O Fábio é um querido. Querido, né? Querida. E num momento da fala, ele falou que fez uma negociação lá com o pessoal de gás, para o condomínio e tal. Mas ele encontrou o pessoal lá num evento e conseguiu esse desconto. Eu fiz um corte dessa fala. Aí eu coloquei assim no post. Síndico está no evento? Sim, trabalhando. Administradora está no evento? Sim, trabalhando. É um momento que a gente trabalha muito, a gente troca experiências, não é? Tem que ser. A gente troca experiências, informações, tudo. Se reúnem, não é? É um grupo que precisa estar unido. Precisa estar unido. Precisa. Porque se o morador olhar assim da janela e falar assim, mas cadê? Cadê a DM? Cadê o síndico? Tá lá no evento X. Não pode torcer o nariz, gente. Duque, você falou uma frase agora, cadê a administradora, cadê o síndico? Eu não sei qual a sua visão. Você consegue entender que a maioria dos condôminos ou de pessoas, elas não entendem qual que é o papel da administradora e qual que é o papel do síndico? Não coloca tudo no mesmo bolo, não é? Sim. Que essa é uma dificuldade, eu acho que de todas as empresas. Você devia fazer um workshop. Fazer um workshop. Em todos os condomínios. Sim. Falando, você sabe o que é? Isso, o síndico faz isso, a ADM faz isso. E hoje as pessoas colocam tudo no mesmo bolo. Existe o síndico, que é o responsável legal do condomínio. Existe a administradora, que dá apoio, é uma prestadora de serviço. Não é só geradora. Existe uma demanda por trás gigante, que é a coordenação, o acompanhamento das obrigações legais do condomínio. Vamos falar um pouquinho sobre isso, por exemplo? Vamos, eu estou na área de segurança. Estou na área de segurança. Sim. Vem uma demanda para você. Você identificou ali que precisa de segurança. No mínimo, você contacta 3 empresas. Sim. Se é um projeto de eletrônica, pior ainda. Que precisa ir no condomínio, fazer vistoria, analisar. Identificar os pontos vulneráveis que tem o condomínio, não é? Exatamente. Aí você recebe essas propostas. Cada condomínio tem a sua personalidade e os seus pontos de vulnerabilidade. Exatamente. E tudo mais. Eu não vou usar o projeto de um condomínio para o outro. Não cada um é exclusivo. Exatamente. Aí você recebe essas propostas. Você vai mapear toda essa proposta. Homologar essas empresas. Sim, consultar essas empresas, se são idôneas. Então não é só uma proposta, gente. Não é. Existe um trabalho de gestão por trás. E você concorda que a administradora ela tem que entender de tudo? Ela é segurança,
Ela é não é? segurança, ela é a pessoa da bomba, do gerador, do elevador. Psicóloga. Não é? Então tem um trabalho muito mais aberto. Mas o leque é amplo, né? Quando a gente que a gente fala de administradora. E aí, o cachorro latiu aqui no apartamento de cima. Essa administradora não faz nada. Mas óbvio que a gente não vai fazer nada, né? A gente não tem como coordenar de longe o que está acontecendo hoje lá dentro, né? Essa administradora, não, meu querido, eu não vou conseguir te ajudar nisso, não é? Não adianta o cara ligar lá, sexta-feira, 10 horas da noite, falando que o cachorro latiu no dia anterior, gente. Exatamente. Que tá latindo. Você sabe bate na porta do amiguinho. E condômino com condômino. Sim. Me corrija, por favor, se eu tiver. Não, exatamente. Bate na porta do amiguinho, com toda a gentileza, e fala... Coleguinha... Eu estou tentando, eu trabalho e o cachorrinho está... mas não é? Exatamente. Porque se eu espelhar isso em relação a você ou no síndico, acabou o sentido. E aí, olha só como que é uma cadeia sem fim. Esse coleguinha, que é o dono do cachorro que latiu a noite toda. Sim. O morador registrou a reclamação. O síndico foi lá, olhou o regulamento interno e falou, olha, está passível de uma notificação e de uma multa. Aplicou a multa para o cachorrinho que estava latindo a noite inteira. Ponto. Aí o dono do cachorrinho, dono dessa unidade, desse apartamento, liga na BBZ, o BBZ, administradora, por que você me multou? Você entende? Eu só fui o caminho, eu só fui o meio de comunicação. Não, porque essa administradora só me manda multa. Não é. Então, confunde. Então, as pessoas hoje elas não sabem o papel do síndico. Qual que é o papel do condômino também? Eles não sabem qual que é o papel deles dentro do condomínio. Eles não reconhecem essa função, porque é uma função. Ser condômino é uma função. É você também zelar pelo seu apartamento, pelo seu patrimônio, pelo bem comum. E a área comum. Exatamente. Você cumprir as regras para você ter uma convivência sadia com todo mundo, não é? Com a comunidade. Então, o condômino também tem o seu papel dentro do condomínio. Eu estava numa palestra de segurança, uns anos atrás, né? Aí o cidadão levantou e falou assim, ô Duque, tua empresa não tem problema, não? Qual é o problema da tua empresa? Aí eu falei assim, educadamente, eu falei, a segurança tem um problema sim. 90% é o condômino que faz. É verdade. Você chegou num ponto tão interessante. E aí ele parou, aí todo mundo bateu palma, você acredita? Eu acredito. Ele levantou uma coisa, não, eu vou fazer o trabalho, mas você me ajuda. Então 90% disso tudo é você. Não adianta colocar câmera, Ju. Não adianta. Colocar porteiro ali e o cara deixar o portão... apertar o botãozinho. Apertar o botãozinho ali. E entrar. Você como especialista, olha que eu estou invertendo os papéis, eu estou entrevistando o Duque. Boa, você virou, gostei. Eu gostei dessa troca. Boa. Você como especialista em segurança, né? Você concorda comigo que os moradores, eles não cuidam da segurança do seu condomínio? Por quê? Eu tive uma experiência aqui, entrando no prédio comercial. Para você entrar num prédio comercial, você precisa apresentar o seu documento, você fazer um pré-cadastro. Ser autorizado a subir. Ser autorizado para você subir, para acessar o condomínio. Correto. Não é? Quando você chega num condomínio residencial, e aí, olha, o seu visitante chegou. Tá bom, pode mandar subir. Aí você, antes de subir, você fala, senhora, você poderia apresentar o seu documento? Não vou apresentar meu documento. Por que eu tenho que mostrar meu documento? A mulher já me autorizou. Então, assim, você vai mandar na unidade? Não, querido, é só para deixar registrado a hora que você entrou, quem é você. E aí, o morador, não é para fazer cadastro e não sei o que. Então, as pessoas são resistentes. Então, por que a gente cuida do nosso trabalho, que é onde eu estou aqui? Mas não cuida de onde eu moro. Não cuido de onde eu moro. Aí chegou um visitante,
com o carro, eu quero adentrar na garagem, eu não quero passar na portaria para me identificar, para dar a placa do meu carro. Mas o morador desce e abre o portão. Desce, abre o portão. Ou já vi condomínios da pessoa abrir com controle lá de cima. Então. Eu tô aqui embaixo, abre. Não o porteiro sabe se está rendido. Não sabe. Não sabe nada disso. Exatamente. Então, como que você vê esse lado, Duque, das pessoas não terem essa consciência, não é? De cuidar da sua casa e cuidar do seu trabalho. Cuido do meu trabalho, do ambiente é muito seguro, e a minha casa ela fica totalmente vulnerável. Show de bola que você está perguntando. Por quê? Eu sou muito parceiro da ADM. Sim. Se um dia acontecer uma situação dessa, você vai falar o quê? Duque, você dá uma palestra lá pro pessoal? Porque eu uso uma frase que eu venho usando há uns anos. Eu não compro carne na farmácia. Então, cada um no seu quadrado. Eu não sei de administrador, eu entendo a nuance. Sim. E o inverso é verdadeiro. Você vai levantar a mão, eu sou seu parceiro, eu vou lá. Uhum. Por quê? O morador, ele tem que ter consciência do que ele está fazendo. Não é porque ele está na casa dele que ele abaixa o nível de segurança. Onde eu tenho muita comodidade, eu tenho pouca segurança. E o inverso é verdadeiro. Eu não consigo ter as duas coisas em um lugar só. Não, Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Abrir, total. Não é? Mas por que? Aí você foi cirúrgica. Por que ele vai num prédio de escritório e faz todo. Ele faz todo o procedimento e não fala nada. Mas quando é a situação da casa, ele relaxa. Então, assim, a segurança é consciência contínua. No meu condomínio, que eu sou síndica, onde eu moro, eu fiz uma assembleia recente e o pessoal estava reclamando, olha, teve troca, muita troca de funcionário esse mês. Eu falei, realmente teve. Os porteiros que a empresa encaminhou para cá não se adaptaram. E mudou. E aí mudou. E é óbvio que ele não vai conhecer todos os moradores. Não é? O condomínio tem ali o seu procedimento de segurança, que é todo mundo com a facial registrada. Acabou. Você entra, boa noite, está registrado. As pessoas que não têm o registro precisam se identificar. E aí uma senhora falou assim, olha, ele não deixou eu entrar, eu falei que eu morava aqui, eu falei, e a senhora está reclamando? Porque é um absurdo. Eu falei, ele cumpriu o papel dele, ele está certo. Tem que dar parabéns para ele. Aí ele, você concorda? Eu falei, óbvio. Óbvio. Ele não sabe quem a senhora é. Não é? Lógico. Como a senhora ou qualquer pessoa que passar aqui na rua e falar, eu moro aí, ele abrir, a gente tá... Esse é o termômetro. Não é? Esse é o termômetro. Então, que bom. Eu fico feliz porque eu estou fazendo uma gestão boa e ele cumpriu o papel. Ele foi muito bem orientado. E tem que fazer uma menção para esse cidadão, falando, ó, parabéns pela atitude. Pela sua atitude, pelo seu comportamento. Então, você seguiu a regra. Então, minha senhora, a senhora está bem assistida. Sim. A senhora está segura, a sua família parabéns. Está segura. Porque você está bem assistida dentro da sua casa. Exatamente. E você sabe que você está falando uma situação que é importante no sentido de... Eu vou te falar um pacto que eu quero que você use para todo mundo. Que legal. Tá? Eu adoro dicas. Gosta? Gosto. Você vai usar lá no teu condomínio, com essa senhora, vai usar isso aí. O pacto é o seguinte, ó. Vou fazer até um corte disso, tá? Eu quero. Presta atenção, pessoal. Presta atenção. Presta atenção. E você vai usar lá na BBZ também. Eu vou usar. Fechou? Vou usar com meus colegas, vou compartilhar com eles. Segurança, o pacto é o seguinte, eu vou olhar para você e vou falar assim, a minha segurança depende da sua atitude. Perfeito. Aí você vai pôr todos os coleguinhos em pé ali, um olhando para o outro, fala assim, um fala para o outro e repete, a minha segurança depende da sua atitude. Porque se eu tenho segurança, eu sou uma pessoa que transpiro isso, né? Só que o meu vizinho não tem a mesma circunstância de segurança, ele me põe em risco. Sim. A senhora que chegou lá, eu quero entrar. Porque o problema dentro do condomínio de segurança, ele é instaurado fora, você traz de fora para dentro. Aí ela está rendida. Ela pressiona. O porteiro... Se sente pressionado, acuado. Abre, porque senão eu vou tomar uma bronca. Estou chegando agora no condomínio. Vão me recolher do posto, tadinho. Vão me recolher. Esse é o primeiro pensamento. Sim. Gente. Aí abre, só que ela veio, aí alguém veio, rendeu e foi. Acabou. Você pode ter câmera, você pode ter o que for ali.
vai acontecer. Vai acontecer. Então, o procedimento é, eu separo o conhecido do desconhecido e tenho em mente esse pacto. Gostou? Gostei. Sensacional. Vou usar. Na próxima assembleia... Não, mas faz todo mundo levantar. Vai todo mundo levantar, coleguinha, um olha pro outro. Lembrou como é que é? Depois eu te mando no Me manda. A minha segurança depende da sua atitude. Aí, fechou. E isso é um consenso. Então, assim, todos os parceiros da ADM, porque eu sinto também uma ADM muito vulnerável no aspecto de levantar a mão e pedir apoio para o parceiro. Aí, imagina que você saiu da tua assembleia. Porque volta tudo o negócio para você. Né? Para o síndico, você está falando. Volta para o síndico. Volta assim, ó. Eu preciso de um reparo de alguma coisa. Você abre cotação. Um vai, o outro não vai, o outro demora para mandar proposta. Você tem um prazo para fazer. Aí você não entrega. Aí o síndico descabela que precisa, de repente, ter uma reunião marcada ali com o conselho, sei lá, alguma coisa. A gente depende de terceiros, não é? Depende de terceiro. Então você tem essa como é que eu posso dizer? Essa falta também desse comprometimento do outro lado. Eu prezo muito por isso, sabia? Eu sou que dia que você precisa? E se você me der um prazo muito curto, eu falo, não consigo. Não consigo. Mas eu já sou claro. Mas a gente tem que ser transparente, não é? Porque eu não te atrapalho. Entendeu? Olha síndico, olha condômino, olha morador. Eu consigo fazer isso aqui. O que depende de mim. O que depende de mim. O que não depende de mim. E aí, você falou uma coisa muito importante. Quando a gente fala um não, o não ele chateia. Ninguém gosta de receber não. Educação, não né? Não bom. Ninguém gosta. Ninguém gosta de falar, olha, infelizmente isso daqui não é o meu papel, eu não vou conseguir te ajudar. Como eu te dei um exemplo besta de uma multa que não foi a administradora que aplicou, não é? Ele cometeu uma infração. Pelo regulamento interno, que ele deveria ter lido. É passível de multa. Passível de multa. Isso. E ele vai lá, não reclame aqui e fala, olha, eu liguei na administradora e ela não vai tirar a multa. Então. Você entendeu? Mas aí o contexto fica assim. Quem abre lá o bendito do reclame aqui e olha ali, não enxerga o passado. Não. Ou o porquê foi gerada aquela multa. Exatamente. Não é? Então, eu vou interpretar da forma que eu quiser. Então, tá vendo? Agora você... Aquela administradora lá fica multando só. Você é um síndico. Sim. Não é? Olha lá, eu de novo. Não, mas tá bom. Tá legal, né? Pode falar de tudo. É uma troca. Tá gostando? Eu tô adorando. Tá fazendo muito sentido. Então, a gente trocar experiência. Por aí. Eu falando da minha experiência com cliente, da minha experiência como síndica, não é? E você falando para mim da sua experiência de segurança. Super válido. Vambora. Não é? E atendendo condomínio. E no fim, nosso cliente... É o final. É o mesmo. Diga. Você é síndico de um condomínio. Você vai contratar uma administradora. Certo. Você vai lá no Reclame Aqui, não é? Você vai olhar as reclamações, olhar a pontuação. O que você vai levar em consideração para contratar? Posso ser sincero? Claro! Com todo respeito ao órgão competente do Reclame Aqui, eu vou ler, posso até ler, como princípio. Como princípio. Mas, antes de tudo, é o que eu falo para o cliente final. Visita o local. Boa. Visita a empresa. Tome você a tua iniciativa de ir lá. Entender, não ler pelos outros. O que escreveu ali, de bom ou de ruim, pode escrever. Um dia desse, eu vou fazer um parênteses. Um dia desse eu entrei na internet para comprar um bendito sapato. Mas me machucou tanto o pé porque vi um número errado. Era o número certo, mas o sapato... Machucou. Você ficou chateado porque você investiu e aí, enfim. Mas dei de presente, gente. Mas estava lá um monte de pessoas escrevendo. Não, maravilhoso, 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 maravilhoso.
eu fui induzido ao maravilhoso. Você entendeu? Eu entendi. Então, os dois lados são. Então, o que eu deveria ter feito? Não como mais na internet. Eu vou numa na loja física que eu consigo experimentar. Esse é o fator. Então, eu quero a administradora, vá até a administradora. Eu quero a empresa de segurança, vá na empresa de segurança. Vai conhecer qual que é o processo. Se tem vida. Exatamente. Né, Ju? Olha aí que legal. Você não foi na BBZ ontem, você não se sentiu acolhido. Vim Você não vezes nessas semanas, nesses últimos meses, eu fui várias. Foi várias. Já tem uma cadeira lá pro Duque. Tá lá com a plaquinha. Reservado para o Duque. Mas você não foi lá? Todas as vezes, o acolhimento, isso é importante falar, gente, foi na mesma frequência. Exatamente. Frequência. Porque não é um dia que foi legal, que é sabe aquele negócio do quebra-gelo, que é o primeiro dia? Aí você vai no segundo, já... Aí vai no terceiro, já... Não, tudo vai na mesma frequência. Não, foi tudo na mesma frequência. E você ir lá conhecer a empresa, conhecer o dono da empresa, não é? Faz total diferença. Fala, poxa, estou contratando uma empresa que existe. Senta lá com você. A hora que você vai falar para o conselho, fala, olha, eu fui na administradora, vou dar um exemplo que eu trabalho, eu fui na administradora BBZ conhecer antes de assinar qualquer contrato, fui lá, conheci o Márcio. Então não leia. Não só leia, não é? Não só se baseie por essa leitura, né? Porque hoje a internet todo mundo coloca o que acha. E é muito de sentimento, né? E é o sentimento que a pessoa está na hora. Você comprou o sapato, você me deu a referência do sapato, ele apertou, te machucou. Aí você pegou o seu celular e na hora você foi despejar o que você estava sentindo. O que você estava sentindo? Dor. E você escreveu com dor ali. Poxa, eu estou muito chateado, comprei um sapato. Porque eu vi um monte de maravilhoso. Exatamente. E eu me senti enganado. Então, quando a gente se expressa na internet, a gente se expressa de uma forma com o sentimento que você está naquele momento. Se eu estou com dor, eu vou escrever com dor. Qual a probabilidade de eu buscar esse negócio de novo? Nunca mais. Agora, se eu vou numa loja física, que eu sou bem atendido e resolvo, tonto. Você viu que a gente está finalizando o que a gente iniciou? Que é a qualidade do cliente, o atendimento. Atendimento humanizado. Que vai ter que ser no ciclo todo. Não é no ciclo todo, do início ao fim, o atendimento humanizado. Você sabe que eu estava fazendo um treinamento, eu falei assim, gente, o cliente sempre... quando você pede indicação, sempre vem o quê? Os 3 clientes da carteira. Sim. Pede os 3 que já foram embora. Porque às vezes não foi embora porque a empresa fez um mau trabalho. Foi embora porque ele mudou. Ele não se adaptou, não conseguiu mais ter aquele negócio do preço e valor. Sim. Entendeu? Pergunta para quem saiu. O passado do cidadão, fui bem atendido. E tudo é um ciclo. E tudo não é ciclo. Às vezes as pessoas saem porque por algum motivo. Por algum motivo. Às vezes não é porque você errou ou porque você. Não é por isso, porque. Então eu vou muito na contramão do negócio. Por isso que o povo fala, Duque, você é doido. Sabe storytelling? Sabe a história do storytelling? Sei. Aí eu também, em outro treinamento, lá em São Bernardo, aí eu inventei lá, Future Storytelling. Storytelling. Porque eu falei, o passado eu já vivi, gente. Eu vou ficar te contando aqui, não, eu entrei lá na área de alimento, em 1900 e não sei bolinha, depois eu mudei a área de alimento. Tudo bem, Duque, eu já escutei essa história 10.000 vezes. Você me contaria. Exatamente. Agora, Duque, o que você projeta para o futuro? Que é um ponto que a gente vai chegar aqui nessa conversa. Porque a evolução que você teve junto com a BBZ estão levando para caminhos maravilhosos. Sim. Duque, a gente acha que tratar pessoas é muito fácil. Não é? Você na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, é fácil o dia a dia? Não é? É um dia após o outro. É um dia após o outro. E a mesma coisa... Amolece aqui, endurece ali. Nós, hoje, também somos assim.
É um dia após o outro e a gente não pode ir a ferro e a fogo, não é? As pessoas às vezes ligam brava com você, você tem que ter aquela calma, aquela paciência. Fala, olha, tudo bem, tem que escutar e você tem que manter a sua linha, a sua linha de raciocínio, a sua linha de atendimento. Então, é um processo diário. Mas sabe por que perde a linha? Às vezes, meu pensamento, tá? Eu já estou nos altos 50 e tralalá de anos. Porque às vezes a pessoa te traz uma situação e você não está preparado para responder. E quando você não... Contra fatos e dados não é argumento. Então, por isso que eu falo sempre para os times de vendas que eu já treinei na minha vida toda, eu falei, se prepara, saiba do teu produto na raiz, saiba qual é o teu propósito aqui, o porquê a tua presença aqui, o que a empresa tem de sentido de fazer. Porque quando vem a demanda, aí eu respondo na linha, né? Quando eu me perco, qual que é a situação do cérebro? Eu já quero contra-atacar. Aí eu vou perder na linha. Aí vira discussão. Aí vira embate. Exatamente. Você não me respondeu? Você me perguntou, mas isso, aquilo, tal. Tem isso também. Então tem uma análise por trás. Então tem que ter uma empresa com todo mundo preparado, todo mundo imbuído no mesmo processo. Sabedor do que é que essa empresa quer. Atualizações diárias, que treinamento. Cliente ela tem? Qual o nível de cliente ela tem? É uma inteligência de mercado. Qual o cliente que eu tenho? Eu tenho misto, eu tenho híbrido, eu tenho só o AAA, eu tenho só o sei lá quem, mas eu tenho esse cliente. Como é que eu trato esse cliente? Você já parou para pensar a enxurrada de síndico que tem? E muito bom, fico feliz que tenham mais, porque aí eu vou elogiando mais ainda. Isso. Não é? É verdade. Aí eu vou gostando mais ainda, porque eu gosto de conhecer síndico. Eu também. Adoro. Eu adoro. Ainda quando os síndicos vão lá. Poxa, você também é síndico? Muito bom, eu sou fã, incondicional. Eu sou suspeita. Essa é suspeita. Mas aí você já está no meu nível de fã. Cara, imagina quanto que eu tenho que tratar cada um ali. É o novo, é o que é experiente, é o que é o super experiente, é o que... Entendeu como é? É duro. É uma missão. Vocês têm 3 cérebros, gente. Não é possível. É diferente. Não, vocês trabalham... A gente trabalha com vontade. Trabalha com vontade e amor. Vontade e amor, porque você imagina só. A gente trabalha o dia inteiro. Trabalhamos o dia inteiro. Né? Isso para os profissionais de atendimento, gerente de atendimento que está à frente. E à noite vai por coisa. E aí, poxa, você trabalhou das 8 às 18, aí você sai às 18 do escritório e você vai atender o condomínio. Você vai lá fazer uma assembleia, as pessoas estão... Você tem que sorrir para todo mundo. Isso quando está programadinho. Isso. E quando acontece aquela que ele vai fechar o computador 18 horas, que já aconteceu comigo. Já, né? Fechar o computador... Alô, você pode vir aqui 19 horas? Você já estava com a tua cabeça voltada para... Exatamente. O lar, né? Aí você fala, não, tudo bem. Vira. Então, assim, entende que ele sai às 18, tem a assembleia, chega em casa meia-noite, né? Ou às vezes mais. Eu já cheguei, né? Eu já cheguei 1h da manhã, 2h da manhã de assembleia. E 8 em ponto você está novamente no trabalho. Então, não é só pelo trabalho, é pelo amor, pelo cuidado com o outro. Show de bola. Não é? Esse papo foi isso. Simplesmente o que é gostar e atender bem um cliente. E o cliente enxergar todos esses pontos por trás da cortina, né? É o show atrás da cortina. Vá lá quer ver? Vai na empresa. Veja o escritório funcionando. Veja as pessoas trabalhando. As pessoas trabalhando se dedicando, não é? Dando o melhor de si ali. Veja, aí você toma realmente a sua decisão. E uma coisa que eu vou te falar, errar, todo mundo vai errar, não é? Não, mas isso faz parte do seu... Faz parte. Mas aí tem que ter a humildade de você reconhecer, não é? Errei. Eu vou ajustar. Eu vou ajustar. E você ajusta, vida que segue. Isso não pode ser um ponto de total saturação e falar, não quero mais.
Ah, errou, ajusta a rota. Ser um pouquinho mais flexível. E veja se a pessoa te dá o tempo de resposta. Se te entrega a solução que você queria, sei lá. Quantas vezes, viu? Segurança você erra todo dia, gente. E você tem que ir ajustando. Eu sou o pior? Não. E o seu ainda é no seu, né, na sua especialidade é um pouquinho mais delicado, porque a segurança depende de pessoas, que é o vigilante, que é o porteiro, e que eles vão falhar também, não é? Que é ser humano. Que é ser humano. O cidadão vem de casa, gente. Às vezes no meio do caminho, com a esposa, alguma coisa, o esposo, não é fácil. Não é fácil ser auxiliar de limpeza, pessoal. Eu falo para todo mundo, quer ver, vai lá então faz. Quer ver uma situação de um porteiro e um vigilante, fica 12 horas dentro de uma guarita. Fica 12 horas em pé na frente da garagem do prédio. Nesse frio que tá. Nesse frio. De 12, de 11. E às vezes, é porque a gente tem uma estrutura elaborada e preocupada, humanizada com o funcionário, então, sobretudo, roupas térmicas e tudo mais. Mas infelizmente, você sabe que no mercado tem algumas que não tem. E deixa o cidadão ali. Então, exatamente. Quer dizer, é totalmente insalubre. Então, quer dizer, aí esse ciclo, né? Esse caminho. Ah, administradora, por que o Duque está mais caro ou está mais barato? Que legal. Por quê? Porque eu cuido de uma forma humanizada. Tenho IPI, tenho isso, tenho treinamento, tenho não sei o quê, para te atender bem, gente. Exatamente. Então, as pessoas hoje, ela não olha a qualidade do serviço e as responsabilidades. Não. Olha só o preço. Só. Não é? E se der alguma coisa... E você me homologou lá por saber de todo esse checklist que eu tenho. Porque... de uma certa forma, você não vai pôr o teu nome lá na frente e falar, vou chamar o Duque, mas o Duque... Não, você vai ter certeza que... CNDs. Tem a CND, justamente. Você vai ter certeza que eu vou chegar lá e vou prestar um bom trabalho. E vou saber falar um não educado se eu não conseguir fazer. Então, você fecha os quadrantes, né? E o síndico vai ficar... também com suas responsabilidades, isento de alguma... Todo mundo trabalha bem em prol de quem? Da satisfação do cliente. Da satisfação do cliente. Olha como que é bacana. Então, é esse pensamento que acho que quando levanta a mão para saber quem eu vou contratar, tem que buscar a pergunta que você me fez. Eu vou ler lá? Não leio. Eu vou lá na empresa. Me recebe aí. A empresa que fala, não posso receber. Eu já nem falo mais nada. Isso. Olha que legal. Eu tive uma experiência recente de pintura de fachada. Tá. Olha que legal. O condomínio vem há anos guardando caixa para você fazer a pintura da fachada. Um condomínio antigo, de mais de 20 anos, e ele teve um histórico de abandono, né? Um histórico realmente de abandono. Negócio complicado. Complicado. Quando eu assumi, eu tô há 6 anos como síndica nesse condomínio. Tá. Quando eu assumi esse condomínio, tinha vários problemas. Problemas de pagamento, dívidas, caixa sem dinheiro, uma inadimplência crônica. Tá? E fizemos um trabalho junto com o conselho, junto com o subsíndico. Então foi um trabalho bem bacana, bem intenso, né? E apliquei a minha experiência que eu trouxe da administradora, né, dentro do meu condomínio, e deu tudo certo. E aí fomos fazer lá licitações para as empresas, né? Olha, vamos pesquisar, vim aqui fazer os orçamentos para a pintura da fachada. E a gente recebeu um bolo de orçamentos. E aí foi equalizar valor, sim, né? A quantidade de serviço, o que vai ser pintado, o que não vai, tá bom. Ficou as 3 últimas, né? E fizemos uma entrevista com as 3 últimas e uma dessa empresa falou, poxa, essa é uma empresa que tem um preço legal, aparentemente é boa, mandou todas, Duque. Tudo. Todas as CNDs. Tá tudo legal. Tá tudo legal. Então, vamos lá.
falei, vamos lá. Aí eu falei, fulano, manda para mim o contrato, tá tudo bem, forma de pagamento legal também, tudo lindo. E me deu um estalo. Eu falei, deixa eu pesquisar essa empresa, onde que é o endereço dela, deixa eu ver a cara. Um barzinho na esquina. Eu falei, mas como assim? Aí eu liguei, fulano, onde que é a sede da empresa? Porque pelo CNPJ, pelo cadastro, tá dando esse daqui. Não, veja bem, aí ele aqui, mandou umas fotos lá, que é um escritório, um pessoal parece que estava ensaiado. Ensaiado, fingindo que estava trabalhando. Não tinha nada na mesa do cara e o cara no telefone aqui. Eu falei, não, eu quero conhecer. É um escritório aqui na Paulista. É tipo, então vou aí. Eu vou aí, não, é um co-work. Eu falei, então não. Eu falei, não. A gente está falando de uma pintura de uma fachada de 700, 800 mil reais. E sem contar que uma pintura de fachada entra o quê? Sim. O perigo. O trabalho em altura. Tem ancoragem. Tem ancoragem, tem... Aí vai ver lá Sim. Né? Aí corda de vida, linha da vida, aquele negócio do equipamento. Equipamento, se o cara tudo. Não tem, tá num co-work, como é que faz? Exatamente. Aí eu falei, meu amigo. E aí? E aí você declinou? E declinei. Eu falei, não vou assinar esse contrato. Não, Juliane, é assim. Eu falei, não. Eu falei, uma empresa para fazer uma prestação de serviço num condomínio antigo, que tem mais 20 anos, 2 torres, algo sério, eu não posso assinar com uma empresa que ela não tem um lugar fixo. Hoje você está num cowork aqui, amanhã você não está. E aí? Se eu te pago o valor inicial, né, da obra e você some com dinheiro, o que eu faço? Esse é o papel da EDM. Esse também. Não, esse é o papel do síndico. Não, é do síndico. Olha lá, olha. Então, tá vendo? Então, é o papel... É o treinamento que a gente vai fazer. Exatamente. Esse é o papel do síndico. Qual que é o papel do síndico? O papel do síndico é, sim, ir lá, vistoriar, pesquisar a empresa, aquele ponto que você falou. Vai lá na empresa, olha o trabalho, né? Vê se realmente existe. Então, eu declinei, fechei com uma outra empresa e o trabalho está indo ainda, que está acontecendo ainda. Mas tudo certo. Tudo certo, mas olha a importância de você fazer o trabalho do início ao fim. Entende? O síndico, ele é o responsável legal de tudo isso. E a obrigação dele, claro que a administradora ela pode te ajudar a selecionar empresas, mas não é a responsabilidade dela. A responsabilidade da contratação é do síndico. Um treinamento, você criar um treinamento para falar sobre o morador, qual é a diferença do síndico e da ADM é fundamental. É fundamental. Porque você vê que eu estava falando aqui, teve confusão. Teve. Aí você já, opa, Duque, não. É aqui. O Duque, a gente podia enfatizar. Vamos fazer um negócio. Vamos enfatizar os papéis. Você viu? Uma dúvida comum aqui. Mas ela existe. Ela existe. E é uma bagunça, assim, até o mercado se confunde. Qual que é a responsabilidade do síndico, qual que é a responsabilidade da administradora. Real. O que o conselho tem que fazer, o que você me contratou. Exatamente. Eu faço isso. Eu faço aquilo. Eu sou síndica moradora, né? Então, eu não sou síndica profissional, eu sou uma síndica moradora. E o papel, ele é o mesmo. Não é porque ele é um síndico, ele é um funcionário. Pessoal, o síndico não é funcionário do condomínio. Não é? Vou dar uma dica para vocês. Síndico, ele não é funcionário. Síndico, ele é o responsável legal do condomínio. A prestação de serviço dele é zelar ali pelo espaço, cuidar das obrigações legais, cuidar da parte financeira do condomínio, não é? Analisando os contratos, trazendo melhorias, sugestões, mas ele não é funcionário. Tem que estar aqui, tem que ir ali, liga para ele, vem agora, não é? Não, aí assim, depende. Síndico profissional hoje depende, existe um contrato. Não, né? eu digo assim, mas com esse cunho de ser funcionário. Não é que tem que cumprir aqui todos os dias, o dia inteiro. Ele está fazendo o papel dele. E não é porque ele não está
presente Que não naquele tá. momento que ele não está trabalhando. Que é aquele ponto lá. Que é aquele Ele tá ponto. trabalhando. Ele pode estar em qualquer outro lugar, mas trabalhando para o Para o condomínio. buscando melhorias, Sim. novidades, né? Isso. E, pessoal, se o síndico fiscaliza, se o síndico manda notificação, é o trabalho dele também. Também. Não é? Mas é um regimento, gente. Tem ali é obrigação, é norma, é dever. É dever, tem tudo ali. Exatamente. Gente do céu. Eu tomo multa na minha casa, a minha mulher Você me faz multa. festa, né? Minha Você é mulher- festeiro, eu já imagino o Duque chegando lá com churrasco E vamos na com sacada tudo. gourmet. Sacada gourmet. E eu não moro em condomínio, você acredita? Mentira. Moro em casa de rua. Você mora em casa? Eu não acredito, não quer morar em condomínio. Saí do condomínio. Saiu do condomínio, não aguentava tomei mais. muita multa. meu Né? Não filho dá. aprontou demais. O Duque é festeiro. Eu fui pra cá de rua. Não, eu gosto de condomínio. É. Pra atender, perfeito, eu faço tudo. Mas pra morar, não Sem chance. não foi. Não. E um dia falaram, eu vira síndico profissional. Eu falei, não dá, filha, eu não tenho essa competência, não consigo. Sério que não? Não, mas nunca. Conheço bastante da área. Aham. Por esses anos de convivência com todo mundo, né? Uhum. De administradora, síndicos e tudo mais. Mas não vou. Deixa eu assessorar, só aqui, ó. Vamos aqui. Vamos aqui, só na parte de segurança. Só a parte de segurança. Só no podcast que é sucesso. Sucesso, né? Tá sucesso. Você viu aí, ó, a evolução em forma de de conteúdo. Eu que inventei esses negocinhos aí. Você que fez tudo? Uma carinha dele. tudo No mais. ar. Olha que legal. Gostou? Eu adorei. Fez sentido? Total sentido, A gente tá indo pro Duque. fim. Você vê que passa rápido. Passa rápido, já estamos indo pro fim. Tá. Mas a gente vai fazer parte 2, parte 3, parte... Eu quero. E eu quero fazer a parte 2 dessa divisão e entendimento da responsabilidade de cada um a dentro gente do pode condomínio. fazer. A gente pode fazer isso. Em algum formato para mandar para o Brasil inteiro. Para atingir Sei lá, todo para mundo. atingir mais gente ali. Inclusive, e principalmente para os novos, né? Que não tem ainda. E morador. Sim. Para ter essa linha de entendimento, realmente. Saber o que um faz, o outro faz. Isso é uma dor. Eu tenho essa confusão aí que existe. Lembrou e é do eletrônica. pacto? Lembrei do pacto. Tá lembrando? Lembrei. Minha segurança depende da A sua minha atitude. segurança depende da sua atitude. Então, beleza. É isso aí. Quero a tua consideração final, Ju. O que você achou? Foi bacana? Fez sentido pro sucesso do cliente? Fez sentido para o sucesso do cliente, pelo sucesso de todos os profissionais que trabalham na área de condomínios, não é? É uma área que não tem tanto reconhecimento, mas que trabalha tanto, se dedica tanto para cuidar do seu lar, não é? Então, as pessoas que trabalham em administradora, gerente, pessoal que trabalha no back-office, comercial, todo mundo se dedica muito para cuidar do seu lar, cuidar da sua casa, cuidar da sua vida. Então, a gente tem que valorizar essas pessoas, não é? A gente tem que tirar o chapéu aqui por tanta dedicação e força de vontade. Então, fez total sentido essa troca, conhecer um pouquinho do Duque, da trajetória, para você conhecer um pouquinho como é o nosso lado, como que é a nossa tratativa com o cliente, o nosso carinho, né, um carinho especial. A gente tem uma cultura de tratar todo mundo com carinho, com respeito, se pôr no lugar do outro. É importante, que hoje ninguém mais se põe no lugar. Total. Empatia total. Então, muito obrigada por esse convite, muito obrigada por abrir as portas aqui do seu podcast. Estou muito feliz em estar aqui hoje com você, Duque. Muito obrigada. E isso é um início de um monte de coisa, né? É uma parceria importante, acho que de respeito, de comprometimento. Sim, de comprometimento. De apoio, realmente. Né? E eu quero estar aqui na parte 2 para compartilhar mais momentos com você. Vamos fazer mais, porque eu acho que de propagar essa informação, que eu falo sempre, assiste até o final, faz pergunta, né? Porque às vezes o pessoal pode ir lá e fazer pergunta pra gente. Isso, fazer pergunta pra gente. Olha, eu estou com tal dúvida, o que a administradora pode me ajudar? Ou o que ela faz? Exatamente. Você vai lá responder, eu vou responder, enfim. Vamos fazer essas caixinhas de pergunta aí? Fazer uma caixinha de pergunta, porque... Dúvidas para nossa parte 2. Para poder realmente trazer esse conteúdo. E multiplicar esse conteúdo para a pessoa até fazer direitinho. Então, uma ótima ideia, Duque, agora abre uma caixinha no seu Instagram e fala
fala para o seu público o que eles querem escutar. O que eles querem escutar. Isso. Do nosso lado, parte de administradora, parte de síndico, não é? Da área de segurança, de enfim. Segurança, de experiência com o cliente. Experiência com o cliente. Isso, então abre a sua caixinha lá. E eu quero pergunta, que a gente vai lá responder. Exatamente. Ou já montam outro. A gente monta o roteiro para o nosso próximo episódio. Parte do show. Sucesso. Adorei, viu? Adorei. Muito obrigado. Obrigada, de coração. Eu estou muito feliz. Tamo junto. Obrigada. Sensacional. Galera, aí ó, tem que perguntar, tem que entender, ler o regimento, saber o que a administradora faz, saber o que a área de segurança faz e mais. As dicas daqui que a Ju falou, procura a empresa. Vai lá, abre a porta, toma um café, conhece, sente a vida, porque isso que vai fazer diferença quando você contratar esse serviço. Ajuda o síndico a te ajudar, ajuda a administradora a te ajudar, não é? Isso Esse mesmo. acho que é a mensagem minha aqui. Muito obrigado, tamo junto, a próxima, me despeço do meu jeito, um abraço.